São Paulo não foi eliminado pela partida de hoje. Esse resultado de 3-1 contra o Juventude só refletiu o que a gente já havia visto naquele primeiro jogo no Morumbi. Eu acho que tem que ser aplicada as devidas responsabilidades, porque é muito fácil eu chegar aqui e falar para vocês que o São Paulo perdeu porque o Roger Machado era o treinador. É muito raso, inclusive, eu ir para cima de um alvo que já está desse tamanho. É muito simples eu chegar aqui e falar: São Paulo perdeu por conta do seu treinador. Que raso seria isso? E se eu não comentasse sobre o primeiro jogo, onde o São Paulo jogou bem, teve oportunidades e não construiu o resultado? Antes de falar um pouco sobre o jogo de hoje em específico, peço para você se inscrever, deixar o seu like. Se você curtiu também muito o conteúdo aqui que eu sempre trago tanto sobre São Paulo quanto sobre o futebol, aqui no YouTube e também nas outras redes sociais. Eu sempre deixo as outras redes sociais aqui na descrição. Então, se você curte muito o conteúdo, só me seguir aí também. Cara, um primeiro tempo em que eu diria que foi bem abaixo, acho que das duas equipes, tanto São Paulo quanto o Juventude, só que o Juventude ainda conseguiu ter duas boas escapadas ali que renderam alguma boa chance. Primeiro uma defesa do Rafael e depois uma bola que passou bem perto. E aí eu acho que eu posso dizer que o Juventude foi melhor. Não que o Juventude também tenha dominado ou criado diversas oportunidades. Porém, o São Paulo também não fez muita questão de querer construir alguma coisa. Acho que teve alguns momentos que aconteceram algumas tabelas do São Paulo, por dentro, inclusive, só que ficou apenas nisso, né? Acho que o Juventude acabou se tornando melhor por essas duas oportunidades. E não era um Juventude que empurrava o São Paulo lá para trás, que criava de fato diversas chances. Acho que foram chegadas completamente espontâneas. E até com acontecer, o São Paulo não jogava bem, tá? Antes de acontecer a expulsão do Ferreirinha, e depois acabou se tornando algo pior. Ainda no primeiro tempo, mesmo depois da expulsão, não acho que o São Paulo tenha sofrido, principalmente com o Juventude. Mas no segundo tempo passou a sofrer bastante. Eu acho que essa substituição que o Roger faz no intervalo de tirar o Cauli e colocar o Osório, ela iria acontecer em qualquer momento. A qualquer momento, o São Paulo ia precisar ter um zagueiro a mais ali, ter um homem a mais na última linha de zaga. Ela ia acontecer, quer você queira, quer não, e ele só acabou adiantando. Na minha visão, aconteceu isso. Pode ter ocasionado de ter chamado o Juventude muito cedo, enfim. Provavelmente o São Paulo seria pressionado da mesma forma no segundo tempo, como foi. E novamente, não acho que o Juventude tenha empilhado diversas chances. Foram diversos chutes, eu concordo com isso. E muitos cruzamentos, muitas bolas pelos lados, cruzamentos e que a bola acabava pipocando. E obviamente o São Paulo não afastava, uma hora ou outra, com certeza o Juventude ia de alguma forma conseguir o gol. E conseguiu cedo, inclusive, foi com 20 minutos de jogo, o que eu acho que acabou minando ainda mais o jogo do São Paulo. E logo depois acaba sofrendo o segundo gol também, o que eu acho que já piora de certa forma. Acho que no final das contas o Roger ainda, né, mexeu ali no time, acabou sendo um pouco mais corajoso, eu diria. Lançou o time para frente, o Tapia, que tem que ser destacado aí também, conseguiu completar e diminuiu até o momento que ia para os pênaltis e no final ali numa falha do Rafael, o São Paulo acaba sofrendo o terceiro gol e sem, né, culminando na eliminação. E cara, não dá nem para fazer muita análise sobre o jogo. Eu acho que dá para falar mais sobre a eliminatória num geral. Como eu falei anteriormente, eu acho que a gente tem que aplicar as devidas responsabilidades. Tanto de Caleri, que errou gol e pênalti no primeiro jogo, quanto de Cauli, que perdeu o gol no primeiro jogo, quanto de Arthur, que também perdeu o gol no primeiro jogo. Foram diversas oportunidades que aconteceram no estádio do Morumbi, diversas. O São Paulo poderia ter construído o resultado e jogou bem, jogou para construir um bom resultado e já cortar aí qualquer poder de reação do Juventude aqui no Morumbi e com um jogador a mais, inclusive. Porém, foi um São Paulo que desperdiçou diversas oportunidades, foram diversas chances, ainda assim aqui no Morumbi. Porém, o São Paulo desperdiçou essas oportunidades. E aí, quando você fala sobre padrão de jogo, tudo mais,
São Paulo aplicou o padrão de jogo do Roger Machado, chegou na cara do gol, criou as oportunidades, e aí como é que você vai ter cacife para reclamar do técnico se quem estava dentro de campo foi quem desperdiçou as oportunidades? Como é que você vai falar sobre o seu técnico, trazer ele como um alvo maior e não aplicar também as devidas responsabilidades, quando ele coloca um jogador, obviamente por necessidade, porque o Luciano tinha machucado, e ele passa 30 segundos em campo e é expulso? Como é que você vai aplicar toda essa responsabilidade de uma eliminação apenas e exclusivamente no cara que estava na beira do campo? Então isso passa muito por quem, não só por quem estava dentro de campo, mas também por quem estava lá fora, e eu falo de quem comanda São Paulo. Falando sobre atuações, eu não vi a maioria das atuações como algo positivo. Eu acho que em atuações individuais foi muito difícil você destacar alguma coisa hoje, mas eu começo falando pelo Ferreirinha, que na minha opinião comprometeu e muito. Quando você entra dentro de campo, tem a oportunidade que tem o Ferreirinha de poder agarrar e, sei lá, trazer uma vida para o São Paulo ali depois de ter saído o Luciano. Você tem uma oportunidade dessa e com 30 segundos você faz aquilo que fez. Eu acho que você pode discutir de diversas formas se foi para cartão vermelho, se foi exagerado ou se não foi. Eu peço até para que vocês deixem a opinião de vocês aqui sobre o lance, falem um pouco sobre o jogo também, ou fiquem à vontade aí para comentar também. Mas com 30 segundos de jogo, ele ser expulso da forma que ele fez, do jeito que foi, se eu não me engano, era o Rodrigo San na jogada, que já tinha se entretido com o Caleri e reclamava muito da arbitragem na partida, falava bastante com o árbitro, num modo de tentar conduzir o jogo também, né? De ter aquela malandragem. Ele já tinha se estranhado com o Caleri, e aí na primeira jogada do Ferreirinha, ele abre aquela interpretação, porque dá para você abrir a interpretação do árbitro. Dá para você sugerir que foi uma tentativa de agressão, por mais que não tenha sido, que seja. Mas assim, é de uma desinteligência, eu vou chamar assim. Não é a melhor decisão a ser tomada você agir daquela forma, ainda mais entrando com 30 segundos de jogo, você agir dessa forma, você não pensar principalmente no clube que você está defendendo, em quem paga o seu salário. Então, difícil a atuação do Ferreirinha, complicado e completamente criticável. Acho que comprometeu a eliminação muito por conta dele. Outra pessoa que eu também acho que comprometeu e eu vou falar sobre é o Rafael. O Rafael foi muito decisivo pelo São Paulo, na minha opinião. Acho que em diversos momentos ele acaba salvando o São Paulo, sim. É o melhor goleiro pós Rogério Ceni, que nesse ano de 2026 vem falhando e vem oscilando bastante o Rafael. Então, não só naquele jogo contra o Bahia, que era importantíssimo e de suma importância para o São Paulo conseguir os 3 pontos, até para a sequência do campeonato, o Rafael falha. E hoje, um jogo de extrema importância para o São Paulo conseguir 3 milhões de reais, ou pelo menos conseguir levar uma disputa de pênaltis e aí o Rafael se consagrar, novamente, uma falha. Então, comprometeu completamente. Mais um cara que tem que ser aplicada a débita responsabilidade. A gente tem que adjetivar quem também comprometeu e vai passar também pelo Caleri. Eu acho que o primeiro jogo do Caleri, ele desperdiça duas boas oportunidades. Ele tem uma de um contra-ataque do São Paulo que o Arthur rola a bola para trás e ele está de frente para o gol e manda por cima. O Caleri também desperdiça um pênalti na primeira partida que poderia dar um pouco mais de tranquilidade para o São Paulo e ele erra. Então também passa pelo Caleri. Eu acho que o Caleri tem sido muito homem nas entrevistas e um líder de fato de dar a cara e aparecer. Eu acho que também tem que ser, é o mínimo também tem que ser dito. Mas nem o mínimo tem sido tão feito assim no São Paulo, nem o mínimo tem sido aplicado. E aí, né, quando o mínimo acontece, a gente acaba até um pouco se espantando. Mas ele tem que dar a cara à tapa, ele é um líder e ele também tem que aparecer nessas horas e principalmente falar o que ele falou, que errou pênalti, assume, jogou mal, o São Paulo desperdiçou as oportunidades e a culpa não foi apenas do técnico, do seu comandante, né? E, bom, das que eu acho que se salvou, que dá para levar algo como positivo, primeiramente,
Damian Bobadilla, que vem numa sequência muito boa, inclusive, tanto no domingo quanto hoje, é o jogador que também está querendo Copa do Mundo e provavelmente vai ser vendido depois desse período aí de recesso do São Paulo, desses 30 dias de disputa lá entre Estados Unidos, México, enfim, Canadá, se não me engano. Mas um jogador que vem se destacando muito bem, se isolou, se eu não me engano, como maior assistente do São Paulo nesse ano de 2026, com 4 assistências. E muito, muito bem, muito boa sequência. Acho que apesar do cargo que ele foi exercido, de também atuar naquela 4-2-3-1, tendo que se sobrecarregar um pouco como marcador, acaba diminuindo um pouco uma característica interessante do Bobadilha de mais chegada de frente, de conseguir ter muito dessa associação para tabelas, né? Daquele toca e passa, de um volante que chega bastante na área e contribui não só com gols, mas também com assistências, um baita cruzamento do Bobadilha hoje. Por último, eu vou destacar um jogador individualmente, que vocês podem questionar a qualidade dele, vocês podem questionar a contratação dele e também a própria vinda dele, mas que hoje foi muito homem. Eu digo que o Tapia, Gonzalo Tapia foi muito bom, muito homem hoje, porque você entrar na fogueira que você entrou e na disposição dele vir e conseguir ser homem, dar, né, tomar as rédeas ali, chegar na partida e falar eu vou decidir, eu não vou repetir o gesto, mas é do mesmo gesto que o Bobadilha fez lá na Neoquímica Arena no domingo. Foi um cara que foi homem de verdade, de aparecer ali na partida e falar: eu vou ajudar essa equipe, pelo menos tentar ajudar essa equipe a retomar os caminhos aqui na partida. Entrou com atitude, fez o gol, deu até cruzamento. Enfim, como eu disse, você pode questionar a qualidade dele, técnica dele, diversas coisas, mas falar que o Tapia não, né, não tem sido não foi esse cara homem mesmo de assumir a responsabilidade no momento difícil, não tem como não falar isso. E bom, eu termino esse vídeo mais uma vez falando sobre isso, falando que não tem como não jogar a culpa dessa eliminação nas decisões que foram tomadas dentro de campo dos jogadores, longe de defender o trabalho do Roger Machado, longe. Eu acho que não é bom, não foi positivo e teve o seu fim no final das contas, mas ele foi escolhido por alguém para estar lá. E esse alguém tomou uma decisão completamente equivocada, eu diria. Não sabemos se é alguma briga de ego, mas a fim de querer mostrar serviço, de mostrar provavelmente que tem algum tipo de poder e de que tem autoridade no trabalho que está fazendo. E aí, quando um treinador estava conseguindo extrair um bom trabalho dessa equipe, tinha conseguido encaixar cada qual em seu quadrado, ele acabou sendo mandado embora para vir o Roger Machado. E eu acho que você também tem que ser homem para dar cara a tapa e falar: eu errei. O que eu fiz foi completamente errado. Porque no momento que você também é homem para dar a cara a tapa e falar eu tomei a decisão e eu vou assumir a culpa dessa decisão, você também tem que estar lá para falar que estava errado. Então, apliquem as devidas responsabilidades também quem tem que ser aplicada, porque o Roger Machado hoje deixa o comando do São Paulo e, né, será que os problemas realmente deixarão de ser a rotina no São Paulo Futebol Clube? É o que a gente vai observar aí. Eu aproveito até para convidar vocês a comentarem sobre isso também. Valeu? Novamente peço a inscrição de vocês, o like, inclusive. E, bom, se vocês curtem mais ainda o conteúdo, me sigam nas outras redes sociais que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo.